Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nesta manhã, aprove a Deus conceder a mim e a você a oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor e, sobretudo, entender a nossa responsabilidade em estar aqui, né? É muito bom quando nós temos a consciência daquilo que nós estamos falando, vivendo e, sobretudo, entendendo que isso traz algumas situações sobre a nossa vida. Eu não sei se você atentou para aquilo que eu já mencionei. Eu disse assim, é muito bom termos a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, mas sobretudo entendermos a nossa responsabilidade em estarmos aqui. Por que isso, pastor? Porque a lição está falando sobre a lei da responsabilidade pessoal, não é? E quando se trata de responsabilidades, a coisa parece que fica mais séria, né? Mas fato é que quando nós mencionamos sobre responsabilidades, a gente tem uma tendência de sempre jogar isso para o outro, né? Quando a responsabilidade cabe a nós, a gente faz no máximo uma meia-culpa, ou a gente finge que não entendeu. A moçada aí mais nova gosta de dizer assim, fulano está fazendo cara de paisagem. Você já ouviu esse termo? Não é? Por quê? Porque isso vai nos atingir de alguma forma, né? E é tão fácil a gente ter a atitude de transferir a responsabilidade, não é? É tão simples isso, é tão corriqueiro, me parece que tem ficado banal, e muitas vezes a gente faz assim, de uma forma tão natural. Cuidado. A gente não pode estar agindo assim, porque isso traz implicações sobre as nossas vidas. E aí me traz um despertamento muito intenso quando eu olho para essa lição, que fala sobre a lei de responsabilidade pessoal. Repita comigo, irmão, pessoal. Está dizendo a quem? De uma forma individual. Não adianta eu querer lançar sobre outrem aquilo que é minha responsabilidade. E é por isso que hoje, nesta manhã, nós estamos aqui para meditarmos juntos na presente lição. Essa lição trata do desejo de Deus em salvar todos. O seu chamado é para o arrependimento. Se nós nos arrependermos, nós seremos alcançados nesse todos que aqui ora foi mencionado. Então há um chamado ao arrependimento. É difícil porque quando nós nos deparamos com a nossa responsabilidade, muitos acham que nem culpa tem, nem pecou, e portanto não carece de arrependimento. Mas nessa manhã nós vamos tratar sobre isso, e sem anular a responsabilidade individual e a certeza do juízo divino sobre tudo isso. Às vezes a gente não está atentando como deveria para essas responsabilidades, né? Se não nos arrependermos, veja, se Deus nos chama a um arrependimento, a Bíblia diz assim, aquele que confessa o pecado e deixa, ele alcança o quê? A misericórdia. Mas, ao contrário disso, também é verdade, não é? Se nós não nos arrependermos, o que vai nos alcançar, meu irmão? O juízo de Deus. Não tem um meio termo, não tem um jeitinho brasileiro, né? O brasileiro gosta de dar um jeitinho para tudo. Não tem, com a palavra de Deus não tem, irmão. Se eu confesso e deixo, eu alcanço misericórdia. Se eu não arrependo, o juízo está certo. É verdade também. Então a responsabilidade pessoal de cada um, não é?
Nós temos essas responsabilidades. E o texto que o comentarista traz, e nos impacta muito, ele traz um relato. Eu não vou me ater aqui nesse tópico primeiro, assim, eu quero passear aqui com você, eu quero que você preste atenção, eu quero que você entenda aquilo que literalmente estamos falando. A Bíblia fala lá no livro da criação, em Gênesis, que o Senhor criou todas as coisas, e lá Ele colocou o jardim, denominado ou chamado Jardim do, amém, mas pode ser melhor, Jardim do, e a Bíblia diz que o Senhor, ali, por volta do capítulo 3, nos versículos 2, 3 a seguir, a Bíblia diz que o Senhor passeava na viração do dia pelo Jardim do Éden, e ao passear lá, o Senhor fala assim: Adão. Adão não responde, ele chama novamente: Adão, onde estás? E Adão diz assim: Senhor, eu estou nu e me escondi. Eu quero abrir um parênteses. Deus já sabia de tudo? Sim ou não, irmão? Sim ou não, igreja? Sim, sabia. Mas ele sabia por quê? Porque Deus é sabedor de todas as coisas, mas vamos citar dois atributos. Por causa da sua onisciência, Ele conhece todas as coisas, mas sobretudo também por causa da sua presciência. Antes das coisas acontecerem, Deus já sabe. E eu quero dizer para você que Deus sabe tudo sobre a sua vida. Antes que você pronuncie alguma palavra, o Salmo 139 diz que antes que a palavra chegue à tua boca, o Senhor já conhece tudo que você for fazer. A presciência de Deus denota e demonstra que Ele já sabe de tudo. E o Senhor pergunta para Adão: uai, Adão, o que aconteceu? Por acaso comeste do fruto que eu determinei que não deverias comer? Qual foi a resposta de Adão, igreja? A mulher que o Senhor me deu. Peraí. Como assim? A culpa era de quem? Adão disse: a culpa não é minha não, foi o Senhor que me deu essa mulher. Você prestou atenção no texto? Mas às vezes a gente lê, alguns até entendem que ele está colocando a culpa na mulher, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Portanto, logo na avaliação de Adão, a culpa é de Deus. Olha aí a transferência de responsabilidade. Eu erro e coloco a culpa no outro. Adão erra e coloca a culpa em Deus. E a gente tem essa mania horrível de querer transferir responsabilidade para outros. Mas a consequência disso nos alcança, meu irmão, e é terrível isso. Porque nós precisamos compreender e separar as coisas, que cada um de nós temos a responsabilidade pessoal. Então, o capítulo 18 de Ezequiel trata de um tema que também está presente nos dias de hoje. Sim ou não? Hoje ainda as pessoas transferem a responsabilidade para outro? Sim ou não? Transfere. Nas mais variadas áreas, né? Responsabilidade pelo estado social, pelo estado psicológico, pelo estado financeiro. Vamos aí, por exemplo, passar em uma ou outra. Vamos lá pela questão financeira. O cidadão ganha, não vou pôr um salário não, porque isso é um outro assunto, não quero entrar no mérito disso. O salário, o piso nacional é uma vergonha, mas não é o objeto da discussão aqui, do nosso estudo. O cidadão ganha 3 mil. O abençoado lá, a abençoada da instituição financeira te manda um cartão de crédito no limite de 7 mil. O que ele faz? O que ele faz, igreja? Ele gasta tudo. Ele não vai dar conta de pagar. Ele falou: o adversário está tocando nas minhas finanças. Como assim? Ele está olhando, né?
reflete lá a imagem do adversário, ele mesmo. Ele ganha 3 mil, ele gasta 10. Aí ele quer transferir a responsabilidade para a operadora financeira, para o patrão que não paga direito. Caramba, procura outro emprego, sei lá, dá um jeito, uma coisa que ganha mais. Enfim, não é, mas assim, você está me entendendo, irmão? Eu não posso atribuir responsabilidade a outro, sendo que sou eu que estou dando causa a isso. Se eu não tenho essa possibilidade, então não vou. Eu sei, pastor, é fácil falar quando você está numa condição diferente. Não é isso, irmão. Então tá, se for para mim concordar e pactuar com aquilo que não é correto, então não precisa a gente vir para cá para aprender a palavra de Deus. Amém, igreja? Aqui é o lugar de falarmos isso mesmo. Porque senão falar, não, mas a condição do fulano não é o jeito que ele vive. O outro lá, mas irmão, mas não é assim também não. Você não pode colocar uma régua de comparação em relação à vida de outro. Em cada um tem a sua realidade. E isso não quer dizer que Deus ama mais ele e menos você. Não tem nada a ver com isso. Não se trata disso. Mas é cada um dentro da sua realidade. Nunca as pessoas foram tão atingidas. Vamos em outra área, psicologicamente, como nos momentos em que vivemos. É toda hora, irmão. É um problema e está atingindo. Nunca se falou tanto sobre ansiedade, depressão, coisas semelhantes a essas. Nunca. É claro que a circunstância em que estamos vivendo está causando esse tipo de situação. Hoje as pessoas estão vivendo, outro dia eu ministrei uma palavra aqui sobre viver refém do medo. As pessoas estão vivendo refém do medo. Medo de estar desempregado, medo de passar fome, medo de pegar Covid, medo de pegar gripe, medo. Irmão, nós precisamos também confiar no Senhor. A vida não vai parar, meu irmão. É difícil, só que isso a mente vai sendo bombardeada. A gente fica preocupado. Eu vou abrir aqui, não adianta eu falar acerca de exemplos de outros. Nessa semana passada eu estava conversando com o próprio pastor. Eu falei, rapaz, estou sentindo uma dor no corpo. Eu estou meio preocupado. Está vendo como que é? Hoje mesmo, minha esposa já recebeu ligação de servidores lá que trabalham com ela. Estou com Covid. Nem deu 10 dias, né? A pessoa já está com Covid de novo. Olha só, a pessoa fica louca, está transtornado. Isso são fatores que estão circundando a nossa vida. Mas espera aí, o cidadão sabe disso. Ele tem que procurar proteger, blindar a sua saúde emocional, né? Ele está vendo tudo isso, o que ele faz? Ele vai assistir filme de terror, ele não para de ver noticiário ruim, ele só vê tragédia, ele só vê coisa ruim. Aí, meu irmão, não tem como não. Aí não tem como. E isso está sujeito a acontecer com qualquer pessoa. Em todas as classes sociais, nas mais altas ou menos camadas sociais. Começou ontem um campeonato de surf mundial. O brasileiro Gabriel Medina não está participando. Por quê? Porque está com depressão. Por causa de fatores da sua vida pessoal. Não é Covid, tá vendo? Mas é outra coisa. Então as pessoas nunca tiveram tão doentes como agora. E a gente precisa ter consciência disso e atribuir a responsabilidade a cada coisa. Não é? A gente precisa saber disso. Da mesma forma, a questão espiritual. Eu fiz esse pano de fundo para chegar aqui na questão espiritual. E a lição está tratando, não é desses outros assuntos, é da questão espiritual, meu irmão. A nossa questão espiritual. Não adianta eu falar, o culto está ruim, o louvor não presta, o pastor é duro, a irmã não me cumprimentou, aconteceu isso, o café estava sem doce, a rosquinha queimou. Pelo amor de Deus, meu irmão, para com isso. Aonde é que você está dentro dessa celeuma toda? Qual é a sua responsabilidade? Qual é? É uma análise introspectiva. Acontece coisas, acontece, a gente sabe, não vamos tampar aqui o sol com a peneira, né? Não dá, às vezes acontece mesmo, algumas coisas que realmente desagradam, não são convenientes, concordo, mas eu tenho que olhar para mim. E no fator espiritual, meu irmão,
Eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus, eu tenho me aproximado do Senhor, eu tenho estado nos cultos, eu tenho tido uma comunhão, eu tenho tido um relacionamento vertical com Deus, eu tenho buscado a presença de Deus. Meu irmão, essa é a minha responsabilidade. Não vai adiantar, meu irmão, eu ficar falando que foi A, que foi B, que é isso, que é aquilo, se eu não estou cumprindo o meu papel de servo, o meu papel de cristão, o meu papel daquele que deve buscar a Deus e ter um relacionamento profundo com Deus. Na quarta-feira estávamos ministrando, falando sobre Jesus está pregando e ele determinou para que os discípulos lançassem a rede. Ele estava pregando ali à margem ou na beirada da praia, ali no lago de Genezaré, e ele fala: distancia, leva o barco mais para dentro. Isso nos fala de relacionamento profundo. Sabe, às vezes nós estamos vivendo uma superficialidade. Aí eu venho na escola dominical, se falar para eu levantar o braço, eu levanto. Não, ninguém é marionete. Não é isso. Aí eu venho no culto, se falar, dá glória a Deus aí, irmão, eu dou mão. O ato de adorar a Deus, ele tem que estar no seu íntimo, independente de eu falar para você ou não. Ah, pastor, e por que vocês falam? Para levar você a uma adoração congregacional. Porque tem gente que, se a gente não falar nada, ele entra mudo, sai calado, ele senta aí, e se ele sentar torto, na hora que ele vai embora assim, ó. Faça alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Não jogue a responsabilidade lá, não. E Deus disse para Adão: você comeu, né, Adão? Eu estou conjecturando, porque na verdade é um questionamento. Por acaso comeste do fruto que eu determinei que não deverias comer? E ele disse: foi a mulher. E a coisa começa a ficar muito séria, né? E eu preciso então entender como está meu relacionamento com Deus. É por isso também, meu irmão, é claro que não é um único fator, que eu chego na presença de Deus e às vezes eu vou lá orar e quero pedir, reivindicar. Muitas vezes a gente quer fazer isso lá na presença de Deus, e Deus não atende as nossas orações, as nossas petições. Por quê? Porque eu preciso olhar como está meu relacionamento com Deus, velho. Eu preciso olhar para isso. Qual é a minha responsabilidade no estado em que se encontra o meu relacionamento com Deus? Como é que eu estou nesse relacionamento aí? Eu estou ouvindo Deus? Eu estou fazendo o que Ele determina na sua palavra? A tendência nossa sempre é transferir a responsabilidade. Então, desde o primeiro casal nós vemos isso, né? Ele falando que foi a mulher que tu me deste. E aí, ao se dirigir à mulher, Deus se dirigiu a Adão. Adão jogou logo a culpa em... Vocês estão aqui, irmãos? Adão jogou a culpa em... Beleza, então tá. Então vamos lá em Eva, ver o que ela falou, né? O que Eva respondeu? A culpa é da serpente, senhor. Já jogou para a serpente. Irmão, ainda que seja duro, ainda que nos custe, não é fácil dizer isso aqui não. Vamos assumir nossas responsabilidades. Nós precisamos, e aí eu volto, abro parênteses, como eu falei de algumas áreas, seja ela social, seja ela familiar, seja ela espiritual, qual área for, nós vamos precisar ter a consciência de que nós temos que assumir as nossas responsabilidades, ainda que isso nos custe. E isso vai nos custar, pode ter certeza, né? Vai nos custar. Não nos esqueçamos que somos vítimas de algumas situações. Somos agentes portadores responsáveis da imagem de Deus. E aí é sério, hein, irmão? Nós somos imagem e semelhança de Deus, diz a Bíblia, sim ou não, irmão? E enquanto imagem e semelhança de Deus, portadores da palavra da verdade, se eu cometo um ato de irresponsabilidade,
logo eu estou manchando a imagem de Deus também. É por isso que você vê quando um cristão faz alguma coisa que não condiz com a realidade, ou com a conduta comportamental, com o jeito, ou aspecto, como você quiser chamar, de um cristão servo de Deus, o que as pessoas falam? Crente igual fulano? Misericórdia! Já ouviu isso, irmão? Tá vendo? Acaba sujando. Ser crente igual ciclano, agir igual fulano. Olha para você ver o tanto que é complicado. Esse aspecto de imagem de Deus é muito sério. É muito sério. Então, enquanto portadores desta palavra, eu preciso entender a minha responsabilidade. E isso afeta também meu relacionamento com Deus. Trazendo para um exemplo trivialzinho. Eu não sei se talvez algum dos irmãos já passou por isso. Existe duas vertentes, né? Mas aqui eu estou colocando é questão de associar a imagem a alguma situação. Vamos pegar no aspecto profissional. Muitas empresas utilizam uniforme para os seus colaboradores, não é assim, irmão? E aí, ao chegar na empresa, a pessoa tem que fazer uso do uniforme. Tem algumas companhias que, quando a pessoa sai, você deve observar, tem muita gente que sai do trabalho e vai embora com aquele uniforme. Ele está andando na rua, ele vai num banco, ele vai na farmácia, ele vai em vários lugares, ele vem na igreja com uniforme, sim ou não? Se der ruim alguma coisa aí, ele tiver uniformizado, o que as pessoas vão falar? É o funcionário lá de tal lugar. Eu trabalhei numa multinacional que tinha que usar uniforme, era obrigatório. Se chegasse lá e não tivesse um uniforme, pode voltar para sua casa, cortar seu dia. Mas ao sair da empresa, tinha que guardar o uniforme. Diferente de muitos que quer divulgar a marca, não quero associar nada não. Aconteceu um assalto uma certa vez, o cidadão estava com o uniforme da empresa. Meu Deus, até explicar que pé de elefante numa enceradeira deu um trabalho. A polícia foi lá e... Você está vendo? Então, cuidado. Cuidado. Escola já faz o inverso, né? O aluno ele usa o uniforme escolar até para identificar se acontecer alguma coisa, a família vai ficar sabendo. Então a gente precisa entender isso. Qual é o meu grau de responsabilidade nesse relacionamento? Como eu estou agindo? O que eu estou fazendo? E a minha responsabilidade eu vou ter que assumir. Capacidade de escolha. Então um desses aspectos da imagem de Deus em nós é a nossa capacidade de escolher. Ao criar o primeiro casal, Deus lhes concedeu a liberdade de escolha entre fazer o certo e o errado. Aplicando, nós temos essa capacidade. O ser humano, dentro de umas correntes teológicas aí, fala da dicotomia e da tricotomia. Eu já disse aqui alguma coisa sobre isso. Mas nós somos, a grande maioria dessas correntes teológicas acreditam na tricotomia, corpo, alma e espírito. E dentro desse corpo, alma e espírito, tem a alma, que ela é dotada de 3 faculdades: vontade, intelecto e emoções. E aí dentro da vontade está essa capacidade de escolher. Eu posso escolher o que eu quiser fazer. Você pode, sim ou não, igreja? Se eu quiser largar o microfone aqui agora e ir embora, eu posso fazer isso? Eu posso fazer. É claro que dessa ação vai ter consequência, mas eu posso fazer. Então a capacidade de escolher e entender essas coisas, essa liberdade, Deus concedeu a cada um de nós. E muitos gostam de até falar muito sobre isso, que está relacionado ao livre-arbítrio.
É a sua capacidade de escolher, de fazer, de realizar. Mas isso traz consequências nas nossas vidas. Eu posso até fazer, mas a consequência vai chegar, né? Vamos pegar Davi aqui como exemplo. Davi, quando ele viu Batseba lá numa circunstância lá, a biloca dos olhos dele estufou, sim ou não, igreja? Ele fez o que ele quis, sim ou não? A consequência chegou. Deus perdoou o pecado, mas a consequência não, teve que pagar o preço. Assim é na nossa vida. Assim é na nossa vida. Eu já estou fazendo uma relação lá no tópico 3º, que vai falar sobre o juízo de Deus, tá? Eu estou aplicando já aqui agora em relação a Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Não houve outro rei, ainda não há. Israel, eu não tive lá, o pastor conhece, mas a gente, pelo relato histórico, Davi lá está aqui, né? Mas, meu irmão, a consequência chegou. Então essa capacidade de escolha foi dado também a Adão e Eva. Eles escolheram comer o fruto que Deus havia determinado que não comesse. O ser humano possui a faculdade intelectual e volitiva, essa capacidade de pensar, a intelectualidade, de saber. Irmão, precisa muitas coisas na nossa vida. Precisa de alguém dizer se é certo ou errado? Não. Já vou responder não. Comprar e não pagar, é certo ou errado? Para aqueles que professam a fé cristã, ficar bebendo, fumando, é certo ou errado? Precisa de alguém dizer isso? Sim ou não, igreja? Não, não precisa. Roubar, é certo ou errado? Duplamente errado, né? E a consequência é borracha no lombo e cadeia, além das consequências espirituais, tá vendo? Às vezes é duro falar as coisas dessa forma, não é? Mas é o que acontece. Tem muitas coisas na nossa vida que não há necessidade de alguém dizer se é certo ou errado, porque nós sabemos disso. Tem coisas que passam ou perpassam pela questão de princípios morais. Talvez eu estou falando coisas triviais, né? Vou abrir um parênteses aqui de relacionamento, irmão. Só vou fazer isso porque está dentro da capacidade de escolha. Tinha um cidadão que toda noite, ele não é cristão, viu? Mas isso não é justificativa. Certo e errado é certo e errado para quem é crente, para quem não é crente. Não tem isso não. Eu estou falando aqui porque a gente não quer dizer quem é, não tem isso não. Esse cidadão, toda noite ele demorava em dormir. Toda noite demorando em dormir. Estou trabalhando. O serviço nunca acaba. Um dia lá, tantas horas da noite, a esposa resolve ir lá no escritório, que tinha um escritório dentro de casa. Ele está lá, visitando um site, vendo algumas coisas que não deveria ver. Precisa alguém dizer se isso é certo ou errado? Não precisa. E não tem nada a ver ele ser ou não ser cristão. É errado para um, é errado para tudo. Isso aí, ó, já entrou em vários aspectos. É uma porta aberta. E aí lembra do relacionamento espiritual lá? Cuidado. Não precisa ninguém dizer se isso é certo ou errado. A gente sabe, então é a capacidade de escolha. Mas o ser humano tem aí, possui uma faculdade intelectual que ele sabe o que é certo ou errado, o bem e o mal. Ele sabe disso. E ainda tem a capacidade volitiva, que é aquilo que é muito forte, a vontade dele. Cuidado com isso. A Bíblia diz que aquilo que nós mais alimentarmos é isso que vai crescer na nossa vida. Se nós nos afastarmos de Deus, quando as pessoas vão esfriando, vão se afastando de Deus, a tendência é que o pecado domine, não é? A tendência é que o pecado domine. Lá em Gênesis mesmo diz assim, olha, o pecado jaz à porta, ele está na porta. E se você não tiver cuidado, para ti será um desejo. Isso se transforma num negócio que chama concupiscência,
Concupiscência é um termo bíblico que diz é vontade incontrolável, é um desejo incontrolável por alguma coisa. E essa concupiscência, muitas vezes concupiscência carnal, é o desejo incontrolável da carne. E aí, meu irmão, o pecado já se aporta. Cuidado, é a responsabilidade de cada um. Evidentemente que o pecado também atingiu essa capacidade humana. Porém, a Bíblia revela que a pessoa não perdeu de todo essa faculdade. A gente sabe discernir as coisas. Às vezes eu fico preocupado, irmão. Eu sei que é uma linguagem coloquial, eu sei disso. Às vezes alguém diz assim: eu ia fazendo tal coisa e o Espírito Santo me acusou. Você já ouviu falar assim? O Espírito Santo não é acusador. Ele pode ter te alertado, mas te acusar não. Quem acusa é Ele te alertou. Não entra por aí não, não faz isso não é? Nós não perdemos de toda essa faculdade. E isso também está relacionado a esse relacionamento espiritual, meu irmão. Nós não perdemos, não é? Atente para isso. Capacidade de escolher. As expressões usadas, então, olha, dentro dessa capacidade de escolha, nós falamos da questão da intelectualidade, de pensar, de refletir sobre as coisas. E aí você vê as expressões usadas por Jesus: se alguém quer vir após mim, está lá em Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim. Outro diz em Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim. Peraí, vou refletir sobre isso. Isso indica uma necessidade de reflexão. Sim ou não, igreja? Se quiser vir após mim, se eu for após ele, eu vou alcançar a graça de Deus, eu vou alcançar as benesses de Deus, eu vou alcançar a misericórdia de Deus. Eu estou refletindo sobre tudo isso, não é? Eu vou por fim alcançar a vida eterna. Eu preciso então refletir. É por isso que o texto lá, quando nós formos apresentar a Deus, apresente o vosso culto racional. Porque dentro dessa faculdade da alma que tem lá emoções, muitas vezes a pessoa está emocionada. Ele não está sentindo a presença de Deus, ele está emocionado. Amém ou não amém, igreja? Ele está emocionado, então na verdade aí ele é sujeito a sentir essa emoção, mas na verdade não está sentindo aquilo que verdadeiramente deveria estar sentindo, que é a presença de Deus, o poder manifesto, a graça do Senhor. É claro que mas é errado? Não estou entrando no mérito disso, porque nós somos sujeitos a sentir emoções mesmo. Tem gente que chora com uma propaganda na televisão, isso é emoção. Amém, igreja? Não é? Não chora. Então é assim, é normal, é natural. Tem gente que pega por osmose, vê um chorando, o outro chora. Se começar a sorrir, meu irmão, glória a Deus, glória a Deus, está todo mundo sorrindo. E eu já estou olhando aqui para alguns, eu consigo ver a face, está sorrindo. É natural. E se eu falar para de sorrir, meu irmão, aí que ele vai continuar sorrindo. Tem uns que até estão deixando de olhar para mim, porque senão vai continuar sorrindo. Está vendo? Cuidado, não é? Então indica a necessidade de reflexão. A culpa coletiva não exclui a culpa individual. Não exclui. Eu estou no bolo ali, todo mundo pecou. Você tem sua parcela de responsabilidade. Deus sabe separar isso, viu? Eu quero te dizer que Deus sabe fazer partilha. Não é porque eu estou no todo. Isso é igual quando acontece uma coisa ali no meio de uma multidão. Tudo bem, alguém vai ser responsabilizado. Mas agora Deus é conhecedor de tudo, Ele é justo juiz, e a gente sabe. E às vezes, e o interessante é que a gente sabe a nossa parcela de culpa. Sim ou não, igreja? Lembra daquela capacidade intelectual lá? Eu sei
muitas vezes que eu não deveria estar em tal lugar, fazendo tal coisa, falando tal coisa. Então essa capacidade intelectual já me dá a direção de que até onde é realmente a minha culpa ali, a minha responsabilidade. Para Deus então, meu irmão, mas estava todo mundo fazendo. Eu me lembro de um tribunal de júri que eu estava assistindo, e aconteceu uma balbúrdia numa praça aqui em Goiânia. E aí a polícia chegou lá e agiu daquela forma bem educada, não é? Mandou por retete, depois perguntou o que o povo estava fazendo. Era para dissipar a mesma coisa. Eu sei que esse negócio é um problema mais sério, e aí muita gente foi parar no tribunal. Não adiantou falar, eu só estava lá assistindo, eu não participei. Nessa hora, meu irmão, todo mundo fica igual. É a mesma coisa, a culpa ali seria da coletividade, mas eles nominaram e responsabilizaram individualmente muitas pessoas, não é? Trazendo para o aspecto espiritual, a culpa da coletividade não vai te eximir de forma individual. Tanto o profeta Jeremias como Ezequiel mencionam um provérbio que está sendo bastante usado pelo povo de Israel. O provérbio atribuía aos antepassados a culpa pelos sofrimentos do presente. E eu já vi muita gente dizer: olha, esse pecado foi lá da 4ª geração. Você já ouviu isso? Esse pecado foi lá da 4ª geração e hoje nós estamos aqui. Outros já ouvi dizer, já mencionei ela aqui: rapaz, se eu pego Eva e Adão, o trem ia ficar sério. Por causa do pecado, do suor do teu trabalho, tu comerás. Irmão, trabalhar é fácil? É prazeroso? Depende. Vamos de uma regra geral. Trabalhar, o seu trabalho dignifica um homem, sim ou não? Dignifica um homem. Mas vai pro cabo da enxada 6 horas da manhã e vai lá. Dignifica, irmão? É prazeroso? Conversa, irmão. Você falar para mim que isso é prazeroso. Se for igual os que eu vi aí domingo passado, os caras jogam videogame lá, aí é prazeroso. Você vê a casa dos meninos. Depende do trabalho, é prazeroso, sentadinho no ar-condicionado, ganhando milhões, é prazeroso, mas no cabo da enxada, no cabo da marvada, né? Outro diz e a mulher? Com dores dará a luz. Se eu encontro Eva, tem um acerto de conta. Você está vendo como é, irmão? Mas enfim, o pecado dos antepassados trazer relação ao tempo presente. É certo que as gerações anteriores, aquela dos profetas, tinham cometido graves pecados. Contudo, tal fato não justificava a conduta dos contemporâneos de Jeremias e Ezequias. Eu não posso também atrelar e associar tudo. Peraí, mas e Deus? É a justiça de Deus, como que fica nesse negócio? O outro pecou lá não sei quanto tempo, e hoje eu vou pagar por isso também. E hoje isso vai recair sobre a minha geração. Pois também tinham revelação divina e consequentemente não eram ignorantes quanto ao Deus que queria o arrependimento. Irmão, se eu pecar, é claro que eu não estou aqui abrindo margem, vou repetir, abrindo margem ou precedente para alguém pecar. Longe de mim tal coisa. E tem gente que ainda gosta de usar a Bíblia, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vou pecar muito, eu falo, você vai morrer. Você vai morrer. Não é para me receber muita graça eu vou pecar. Não, irmão, para receber graça, busca a Deus, jejua, consagra, lê Bíblia, faz a obra do Senhor, Deus vai te dar graça. Não precisa ir por este caminho. Agora, o que é que Deus está requerendo desse povo? O que Deus está requerendo de nós? Arrependimento. Nós precisamos nos arrepender.
Daí a consequência de chegarmos aqui na casa de Deus, já falamos sobre isso, e muitas vezes ajoelhar aqui, qual o fundamento disso? Tem gente que não sabe porque que ele chega, toda vez que ele chega no culto, ele ajoelha, levanta as mãos para cima, estou fazendo uma oração. Qual o fundamento? O que você está fazendo nessa oração? Pedindo perdão a Deus, agradecendo a Deus. Não é porque ao longo do nosso dia, dos nossos momentos, a gente pode ter realmente pecado, feito alguma coisa que desagradou o Espírito Santo de Deus. Lembra de Jó? Ele já punha o sacrifício antes, meu irmão. Pois se porventura tivesse pecado, o sacrifício estava posto, pedindo perdão. A gente precisa se arrepender, entender que a nossa estada aqui na terra, ela traz muitas consequências relacionadas às nossas responsabilidades. Então, vamos parar com esse negócio, essa tendência humana horrível de transferir a responsabilidade e entender, olha o contrassenso, o contraponto, entender a nossa responsabilidade e ao mesmo tempo entender a nossa capacidade de escolha. Se eu escolho o que é correto, logo eu não vou pecar. Se eu escolho fazer o que é certo, logo eu não vou contrariar a palavra de Deus. Se eu escolho fazer aquilo que é bom, salutar, agradável, logo Deus vai me abençoar. Cuidado com as suas escolhas. Cuidemos das nossas escolhas, não é? Nós precisamos entender isso. Lá no tópico 2 diz a possibilidade de ser diferente. E aí o texto bíblico não está mencionado aqui, mas me veio agora à mente assim: e vereis a diferença daquele que serve e o que não serve a Deus. Então tem que ter diferença, irmão. Tem que ter diferença. Não dá para colocar, né? O pessoal gosta de dizer, rapaz, isso é igual japonês, tudo igual. Não é assim? Às vezes a gente olha a semelhança dos asiáticos, parece todo mundo igual, né? Mas não é. Tem que ter diferença. Ezequiel no capítulo 18 trata desse assunto que é presente em muitos outros registros bíblicos, desse passado pecaminoso ou justo de uma família. Não significa automaticamente que a geração seguinte irá viver a mesma realidade. Eu não posso olhar por esse prisma, né, irmão? Se um antepassado meu fez o que era errado, não quer dizer que eu vou fazer também, não, hein? Não quer dizer que a geração que vier vai fazer também, não. Pode escolher fazer ou não. Só que precisamos ter cuidado com isso. É uma realidade. E aí ele cita exemplo de 4 gerações de reis de Judá: Ezequias, Manassés, Amon. Eles foram diferentes as posturas dos reis quanto ao relacionamento com Deus. Mesmo diante das escrituras dos profetas, não é? A gente percebe a conduta de cada um foi diferente no seu relacionamento com Deus. Meu irmão, quer alcançar da parte de Deus? Mantenha um relacionamento com Ele. O problema é que a gente quer alcançar as dádivas, as benesses de Deus, quer que Deus faça tudo por nós, mas nós não mantemos um relacionamento como deveria ser. E ao longo do tempo parece que o relacionamento vai esfriando. Você já viu isso? O histórico familiar pode influenciar, mas não determinar aquilo que seremos. O meu passado ou o passado da minha família, eu estou dizendo assim, irmão, mas eu estou dizendo o passado da sua família, o histórico familiar seu, não determina o que você será, não, meu irmão. Você não pode aceitar isso. Alguém diz assim, fulana, perdão da expressão, irmão, isso aqui que eu vou dizer é porque eu vi numa família triste. Os pais eram dependentes químicos, os filhos viraram dependentes químicos, os netos viraram dependentes químicos.
Desses filhos, 3 já morreram, uma com AIDS, outro foi matado, e tudo derivado de droga. Desses, um dos netos está foragido, sabe-se que está no estado do Pará, porque matou uma pessoa em Goiânia. Olha o histórico dessa família. Aí alguém diz para mim assim, perdão da expressão, irmão, isso é uma desgraça que tem nessa família. Parece um palavrão. Desgraça é o contrário de graça, aquilo que não tem graça. E não é graça de humor, né? É graça do poder de Deus, do favor imerecido, da misericórdia. Pô, mas isso já vem lá da 4ª geração, e a família vai ser toda desse jeito. Falei, para com isso. Para com isso. O passado ou histórico familiar não determina o que você será. É por isso que quando uma pessoa diz, olha, você não vai dar certo, eu digo, eu já dei certo porque Deus está na minha vida. Isso não é assim. Eu falo, é porque Deus determinou na sua palavra. Rejeite isso, irmão, e chame a bênção de Deus na sua vida. Sabe o que é isso? Muitas vezes dá muito ouvido às coisas que estão à volta. E aí nós vamos ver isso agora no tópico 3, que eu estou quase encerrando. A gente precisa entender. Então a mensagem de Ezequiel deixa claro que ao povo de Israel deve ser diferente. Seja diferente. Seja diferente. Se alguém está te chamando para você ter uma conduta que desagrada a Deus, que vai contra os princípios morais, que vai contra os seus princípios familiares, seja diferente. Só não, a palavra de Deus me orienta assim. A Bíblia diz assim, a expressão é essa. Mostra isso para a pessoa. É uma maneira até de evangelizar, não é verdade? É preciso converter. Converter do original lá no hebraico significa ter mudança de reações. É dar a volta. É mudar essa conduta aí, meu irmão. É por isso, e aí eu vou abrir um parênteses. Você já viu que muita gente vem para a casa do Senhor, ele até se diz professar a fé, levanta a mão, mas você vê que ele não tem mudança. Já viu isso? Sim ou não, irmão? É porque ele não converteu, ele foi convencido do Evangelho e não convertido ao Evangelho. É diferente, são coisas diferentes. Aí ele está na casa de Deus, mas continua roubando. Ele está na casa de Deus, continua prostituindo. Ele está na casa de Deus, continua sendo mau caráter. Ele está na casa de Deus, ele não converteu, ele não teve mudança. E a gente precisa entender isso nas nossas vidas. É ter mudança de reações, atitudes, sentimentos. A gente precisa mudar isso, não é? O povo de Israel no tempo de Ezequiel certamente conhecia o exemplo do rei Manassés. Eles sabiam disso. E a gente precisa ter a mudança para ser alcançado pela restauração, pela misericórdia, pela graça. E isso nos diz sobre as nossas responsabilidades, não é? Reação aqui, entenda como resposta. Aconteceu alguma coisa? Reação aqui, entenda como resposta. E isso importa para Deus. Isso importa muito para Deus, a sua reação. Isso vai importar muito. A possibilidade de ser diferente passa então pela resposta de uma pessoa diante do anúncio da palavra de Deus. Quer ver o exemplo disso? Teve uma oferta lá, Caim e Abel. Deus atentou para a oferta de um, sim ou não, irmão? Mas ele não atentou para a oferta de outro. Quem era esse outro? Ele não atentou para a oferta de Caim. Qual foi a atitude de Caim em relação àquilo que Deus acabara de fazer? Deus rejeitou a oferta dele. O que Caim fez? Hã? Não ouvi. Isso é uma consequência. Em relação a Deus, ele não fez nada. Ele não respondeu, ele não quis saber por quê. Ele não, olha o relacionamento. Ele não conversou com Deus. Deus não atentou para a oferta dele. E tá bom, não atentou, tá bom, mas
A sua resposta ou reação é importante para Deus. Entenda isso como um relacionamento e não como um questionar da autoridade ou da atitude de Deus. É diferente as coisas. Deus muitas vezes não vai conceder ou fazer aquilo que nós queremos, amém, igreja? Muitas vezes, porque aquilo vai ser prejudicial, mas aí você deveria, nós deveríamos no nosso relacionamento, Senhor, o Senhor não permitiu, mas abre uma outra porta. Senhor, o que o Senhor pode fazer a meu favor? Me ajuda. Mostre a sua dependência, fale com Deus. Não é simplesmente Deus não deixou. A sua reação é importante para Deus, não é? Muitas vezes nós temos reações não nesse aspecto, né? Deus não deixou, eu também não vou para a casa de Deus mais não. Não é assim? Não vou fazer mais a obra do Senhor não. Meu irmão, cuidado. Às vezes coisas acontecem entre nós e nós queremos levar para Deus a responsabilidade. Lembre-se, o desejo de Deus é salvar todos os homens. E isso não anula o juízo, tá? Isso não vai anular o juízo de Deus. Ele tem o desejo de salvar? Tem. Ele quer resgatar? Sim, Deus quer. Mas isso não me dá margem para fazer coisas que não deveria. Nós temos uma responsabilidade. E em Ezequiel 18:4 diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, o desejo de Deus não é que o ímpio se perca, não é que as pessoas sejam condenadas, não é que vá para o lago de fogo e enxofre. O desejo de Deus é que as almas sejam alcançadas, é que todos alcancem salvação em Cristo Jesus, é que sejam alcançados por essa graça maravilhosa, mas entendendo a nossa responsabilidade, seja em qual área for. Amém, igreja? Deus abençoe os irmãos, retorna aqui a direção em Cristo Jesus.